Colossenses 1, do 1 ao 4. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Versículo 3. Damos graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Lemos até aqui. Que Deus aplique esta porção, esses versículos em nossos corações. Nesta noite queremos falar sobre as marcas de uma igreja verdadeira. As marcas de uma igreja verdadeira. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você nesse momento. O que identifica uma igreja como sendo uma igreja verdadeira? Você já parou para pensar sobre isso? Você que está aqui nessa noite, você que é o nosso convidado, a você que talvez já ouviu falar muito de igreja, mas na verdade, o que identifica uma igreja como verdadeira? Ah, pastor, eu acho que deve ser os hinos. Eu acho tão bonito aqueles hinos. Eu quero dizer que a igreja ela deve cantar. Na verdade, é um dos seus propósitos, que é justamente louvar a Deus, mas não é simplesmente os hinos que vão dizer alguma coisa de uma igreja, apesar dos hinos ser importantes. Porque você vai aí em alguns grupos, muitos deles até grupos satânicos, e eles cantam, e eles louvam. Eu não sei a quem, mas louvam. Talvez alguém tenha a dizer assim: pastor, eu acho que o que vai identificar uma igreja verdadeira, eu acho que deve ser o estilo de pregação. Quando eu vejo assim uma igreja onde o pastor fala muito alto, onde o pastor é muito eloquente, onde o pastor ele grita muito, onde o pastor prega muito assim com muita autoridade, eu acredito que essa igreja ela deve ser uma igreja verdadeira. Quando aquele que está à frente, aquele que é responsável pela homilia, mas só isso não identifica uma igreja como sendo verdadeira. Porque talvez você já tenha escutado até políticos fazendo aí algum tipo de homilia e que muitas vezes pregam coisas erradas, prometem coisas erradas ou coisas que nunca vão cumprir. Ou até mesmo alguns grupos religiosos. Você vê alguns pregadores eloquentes, você vê possivelmente até os donos dessas igrejas, dessas seitas, os camaradas pregam muito, leva o povo a chorar. Tem uma facilidade tremenda de emocionar o povo. Mas não é simplesmente o estilo de uma pregação que vai identificar se uma igreja ela é ou se não é uma igreja verdadeira. Para alguns outros, alguém diz: rapaz, aquela igreja deve ser uma igreja verdadeira. A igreja é assim de gente. A igreja é lotada de pessoas. Olha, nem sempre uma multidão ela vai identificar que uma igreja, ela é ou não é uma igreja verdadeira. Ou melhor, ela não vai identificar que aquela igreja ela é verdadeira. Talvez você já tenha observado certos grupos por aí afora, em algumas igrejas, que de igreja só tem mesmo o nome, e você vê as pessoas estão lá se acotovelando para conseguir um banco, para estar dentro da igreja, ou quando não está, fica lá fora. Muitas vezes sai de casa para ouvir profecias, sai de casa simplesmente para ouvir uma palavra que traga uma resposta inusitada para os seus problemas do dia a dia. Então, nem sempre uma multidão identifica se uma igreja ela é uma igreja verdadeira. Na verdade, durante o ministério de Jesus, você vai encontrar Jesus ele tendo problemas justamente com as multidões. E aí você poderia dizer assim: mas quer dizer, pastor, que a numerolatria não diz alguma coisa? Diz não. Não diz não. Não diz nada.
E aí você poderia dizer assim, eu creio que uma igreja genuína deve ser uma igreja onde as pessoas elas se vestem diferente, onde as pessoas se vestem com roupas mais decentes. Eu acredito que a igreja, as pessoas que frequentam uma igreja, tanto na igreja como na rua, ela deve se vestir de uma maneira decente. Agora, se for por isso, o islamismo também que as mulheres usam burca, aquelas roupas esquisitas, todas pretas, que só ficam com aquela telinha aqui, olhando um pouquinho pelas brechas. E esse tipo de vestimenta, a maneira como aqueles homens se vestem, não identifica que aquele grupo, que aquela religião, seja uma religião verdadeira. E não é. E aí você poderia perguntar mais uma vez, mas pastor, quais são as características, quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Olhando para essa carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, como diz alguns estudiosos, na maioria deles admite que essa carta foi escrita, Paulo estando preso em Roma, já no final da sua vida. Quando Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Colosso, apesar dele tratar de alguns problemas daquela igreja, problemas doutrinários, problemas de relacionamento, de comportamento daqueles irmãos, mas Paulo ele vai focar, ele vai destacar principalmente aqui, logo no início dessa carta, algumas características daquela igreja que fazia daquela igreja, a igreja de Colosso, uma igreja verdadeira. Eu poderia dizer que a igreja de Colosso era uma igreja modelo para aquela época, e ela serve também de modelo para a igreja agora do século 21. Lógico que pelo texto que nós vamos explorar, eu não vou aqui ter condições, e o texto não vai resumir aqui todas as características de uma igreja verdadeira. Agora, o texto apresenta algumas marcas profundamente importantes daquela igreja e que fazia daquela igreja uma igreja verdadeira. E aí você vai começar a imaginar, porque eu estou pensando, pastor, em entregar a minha vida a Jesus. Eu estou pensando em ser crente. Eu estou pensando em seguir a Deus. E aí, o novo convertido, ele pode correr um risco muito grande. Ele acha que todo lugar onde tenha uma igreja, que tem uma placa de uma igreja, aquilo ali é uma igreja verdadeira. Eu já ouvi até algumas pessoas falarem assim, aonde falar de Deus, eu estou lá. Não é muito assim não. Então, um dos primeiros riscos que o novo convertido ele pode ter é onde ele vai congregar, é onde ele vai adorar Deus e viver uma vida depois da sua conversão. Então, olhando para esse texto, nós vamos observar algumas marcas de uma igreja verdadeira. O versículo 2 diz assim, Paulo escrevendo, vamos ler o primeiro inicialmente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aqui ele já diz que ele é o autor da carta, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Aí ele vai trazer uma saudação, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. A primeira marca de uma igreja verdadeira, nós encontramos logo no versículo 2, ele vai dizer que aqueles irmãos são santos. Ele vai dizer que aqueles irmãos são santos, aos santos. A palavra santo, quando você vai estudar a sua origem, é uma palavra que significa kadosh, santo, aqueles que foram chamados, aqueles que foram separados para Deus. Então, a ideia de santo na Bíblia nunca está atrelado à ideia de uma imagem, de uma pessoa em si, de alguém que você vai adorar, mas está associado à vida de alguém que vive uma vida separada, consagrada para Deus. Então, a primeira marca de uma igreja verdadeira,
olhando aqui para esse texto, é uma igreja que ela é formada por pessoas santas. Formadas por pessoas santas. Não quero dizer com isso também que uma pessoa santa é aquela pessoa que não peca mais. Agora, é a pessoa que é santa, que peca algumas vezes, lógico, mas é uma pessoa que ao pecar e se arrepende e continua na sua fé. Não é aquela pessoa que vive entregue ao pecado, que vive escrava no pecado, mas é aquela pessoa que foi separada para Deus, aquela pessoa que foi consagrada ao Senhor e agora vive uma nova vida, uma vida diferente. Aquela igreja, ela era formada de pessoas que tinham deixado o paganismo, tinham deixado a idolatria daquela região. Era um povo politeísta que adorava a vários deuses. E agora aquele povo, aquela igreja, ela olhava para a sua vida e dizia, olha, agora nós não somos mais aquele povo que vivia antes, que vivia ajoelhado diante das imagens, dos povos, diante de outros deuses, mas agora o nosso joelho, a nossa adoração, a nossa fé está unicamente em Jesus. Está unicamente em Jesus. Um grupo de pessoas consagradas exclusivamente para Deus. E Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no seu capítulo de número 2, versículo 9, ele diz sobre a igreja: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, atenção, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai dizer que a igreja, ela é uma nação santa, ela é uma nação santa. Não existe um cristianismo verdadeiro, uma igreja verdadeira, se ela não andar em santidade. E aí, hoje em dia, falar em santidade em igreja, falar em pecado em igreja, não é uma pregação que agrada muito. A pregação que agrada o povo, que faz o povo chorar, que faz o povo se animar, irmão Jefferson, é aquela pregação triunfalista, aquela pregação que fala em vitória, aquela pregação onde diz que você não vai mais adoecer, que você vai ser curado, que todos os seus problemas vão ser resolvidos, que você vai chegar numa igreja liso e vai sair com dinheiro no bolso, que você chegou numa igreja passando por dificuldade, mas como agora você é crente, você agora vai ser um vencedor, você agora vai ser cabeça, não vai ser mais cauda, você agora vai ter uma vida longe de qualquer problema. Essas pregações, são pregações que as pessoas aplaudem, que as pessoas dizem amém e até um glória a Deus. Mas a marca de uma igreja verdadeira, eu sei que Deus ele pode operar milagre, Ele pode fazer prodígio, Ele pode resolver os seus problemas, mas a principal marca de uma igreja verdadeira é aquela igreja que anda como Jesus quer que ela ande. É aquela igreja que anda em santidade. É aquela igreja que deu as costas para o pecado e agora vive uma vida para Deus e glorificando o seu nome pela sua obediência. Em segundo lugar, Paulo escrevendo, ele continua o texto, e ele vai dizer que uma outra marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que é formada por pessoas salvas pela fé em Jesus. Se a primeira, ela é formada por pessoas santas, na segunda característica, ela vai dizer que é formada por pessoas salvas pela fé em Jesus. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Então, uma igreja verdadeira é uma igreja que ela é formada por pessoas salvas em Jesus. É interessante que quando você vai olhar esse texto e estudar um pouquinho sobre o contexto dessa carta, possivelmente Paulo ele nunca tenha andado lá em Colossos. Possivelmente Paulo não tenha nem passado naquela comunidade. Mas aí Paulo ele vai dizer algo muito interessante,
que vai nos chamar a atenção. No versículo 3, ele vai dizer assim: damos graças a Deus. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Olha o versículo 4. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes por todos os santos. Eu acho esse negócio fantástico, irmão Polastri. O texto não está dizendo assim, diz que Paulo ouviu falar daquela igreja. Aí por que foi que Paulo ouviu falar? Paulo ouviu falar que aqueles irmãos estavam, ou melhor, ele ouviu falar que aqueles irmãos, eles foram salvos e viviam pela fé em Jesus. É interessante quando você olha, Paulo não ouviu dizer: meus irmãos, eu tenho ouvido falar aí da cidade de vocês, que vocês é um povo que são ricos, que vocês é um povo que andam sempre na moda, que vocês são um povo vitorioso, que não tem problema nenhum. Mas não, Paulo disse: o que eu tenho escutado de vocês é que vocês têm fé em Jesus, é que vocês levam uma vida centrada na palavra do Senhor, vocês são servos de Jesus Cristo. Uma igreja verdadeira, ela é uma igreja que ela é temente a Jesus. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que se um grupo religioso, se ele não tiver a sua vida pautada nos ensinos de Jesus Cristo, na palavra de Deus, é uma seita. É um ajuntamento religioso e de igreja não tem nada. Jesus Cristo, ele é a razão, o fundador, o mantenedor, o sustentador, o protetor da igreja. Então, se tem uma marca extraordinária da igreja verdadeira, é que a igreja ela é formada por pessoas salvas pela fé em Jesus. Não é salvas pelo homem, não é salva pela bondade humana, não é salva pelas boas obras do homem, não é salva por aquilo que o homem pode fazer para Deus, mas naquilo que Deus fez pelo homem. E aí eu preciso dizer a você, olhando para esse versículo aqui, a diferença máxima do cristianismo para qualquer outra religião não é o serviço social, que a gente deveria até fazer mais, porque nós temos determinados grupos religiosos, seitas, que na área social são até melhores do que nós. Não é justamente o serviço social. Não são os templos, porque as outras religiões também têm templos. Mas a diferença básica, a diferença fenomenal entre o cristianismo e qualquer outra religião é Jesus. Porque enquanto os fundadores das outras religiões estão mortos, não venceram a morte, tiveram até algum tipo de fama, pregaram, escreveram alguma coisa, eram pessoas que andavam até em retidão, possivelmente algumas delas até eram pessoas piedosas, mas o que vai fazer a total diferença é que a igreja verdadeira, ela é formada, ela adora um Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Qual é o Deus dessa igreja aqui? Né? O Deus dessa igreja é Jesus e mais fulano de tal. Corra. Nessa igreja aí, quem é o Salvador? Nessa igreja aqui, o Salvador é Jesus. Mas aqui também nós necessitamos de mais algum tipo de complemento. Saia. Aqui na igreja, o Salvador é Jesus, mas também tem fulano de tal que intercede. É preciso que se guarde um dia. É preciso que se faça algum tipo de penitência. Isso aí não é marca de uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que acredita, lá em João 14, versículo 6, que o próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Uma outra marca de uma igreja verdadeira, olhando aqui para o início dessa carta de Paulo aos Colossenses, nós ainda encontramos no versículo 4. Paulo vai dizer assim, ó, desde que ouvimos falar. E aí, eu paro agora um instante para fazer a seguinte reflexão. O que é que os outros estão falando de nós? O que é que os outros lá fora estão falando de nós? Paulo diz, desde quando eu ouvi falar da fé de vocês? E aí eu pergunto, o que é que estão falando de nós lá fora? Tem certas coisas que ninguém vai nem comentar. Eu já dei até algumas respostas, até um pouco mais duras. Algumas pessoas, alguém chegou para mim uma vez e disse, eu já fui um culto na Batista e o pessoal lá se veste assim, parece que o pessoal parece que se veste muito para ir a um culto. Aí eu disse, crente não se veste com roupa nova para ir para carnaval, para ir para vaquejada, para ir para arraiar, para ir para rodeio. Crente compra roupa nova é para ir para a igreja. Se tem um canto que crente deve vir bonito, é para a igreja mesmo. É porque lá parece um desfile de moda, é para crente vir bonito para a igreja. Lógico que a gente deve se vestir com decência e não deixar que essa roupa venha me deixar vaidoso ou fazer qualquer outra coisa. Agora, não é a minha roupa, porque também talvez se nós viéssemos para a igreja todo rasgado, alguém dissesse, aquilo ali é um tipo de religião, vão atrás de servir a Deus e iam tudo rasgado, parece que estão passando fome. Agora, o que é que os outros lá fora estão dizendo de nós? Rapaz, eu gosto daquela igreja, rapaz, porque fulano de tal trabalha comigo aqui no meu trabalho. Ele é meu funcionário. E é o funcionário mais aplicado que eu tenho. Rapaz, eu gosto daquela igreja porque eu estive observando que o pessoal daquela igreja é um pessoal que compra e que paga. É um pessoal honesto, é um pessoal verdadeiro, é um pessoal que faz amizade, é um pessoal de boas amizades, de bons relacionamentos, é um pessoal que anda na linha, é um pessoal que vive uma vida para a glória de Deus. Quando a gente está perto daquele povo, a gente tem vontade de servir a Deus mesmo. Eu sei que nós temos gente problemática em todo canto. Agora, o que é que os outros estão dizendo de nós? Aí Paulo vai dizer assim, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e também e do amor que tendes por todos os santos. Uma outra marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que vive na prática do amor fraternal. É aquela igreja que vive a prática do amor fraternal. Já disse alguém que através da fé, aqueles irmãos estavam ligados a Deus. E através do amor, eles estavam ligados aos homens. O cristão ele deve manifestar lealdade a Cristo e o amor aos homens. Então, uma marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que ama. É uma igreja que ama. E voltando ao Evangelho, não voltando, que eu não li nenhum texto lá ainda, mas lendo João 15, do versículo 12 ao 14, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai olhar para os seus discípulos e vai justamente, no capítulo 15 de João, Jesus ele começa a falar sobre a importância do discípulo ele frutificar. Aí depois do versículo 12 em diante, ele vai falar de um outro grande compromisso do cristão. Ele vai dizer assim, ó, versículo 12, João 15, 12. O meu mandamento é este, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, que é de dar a própria vida pelos seus irmãos, ou melhor, pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se você olhar aqui para esse trecho, nós observamos aqui de maneira bem rápida, 3 grandes características do amor que Deus deixou para que os discípulos vivessem, e logicamente a igreja. Ele vai dizer que o amor aqui é uma ordem. A igreja,
os irmãos amarem uns aos outros, irmã Jessuí, é uma ordem. Ele disse, o meu mandamento é este. Ou seja, o irmão amar outro irmão não é uma opção, não. Não, eu vou ter uma opção de gostar de fulano de tal ou de não gostar. Eu não fui com a cara de fulano de tal. Eu não bato muito com fulano de tal. Eu não gosto de estar perto de fulano de tal. Isso é pecado. O próprio Senhor Jesus vai dizer que o amor é um mandamento, é uma ordem de Deus. Aquele que diz que teme a Deus, que anda com Deus e que não ama o seu próximo, e o próprio João, em uma das suas cartas, vai dizer que ele é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus e que odeia seu irmão, ele é mentiroso. Um dos grandes distintivos da igreja é o amor que a igreja, que os irmãos, eles devem sentir uns pelos outros. Ou seja, não é eu amar simplesmente alguns. O amor na igreja não deve ser desenvolvido apenas pela liderança, apenas por aqueles que a gente acha que são mais espirituais do que os outros. Não. O amor na igreja, ele deve ser revelado, manifestado na vida de todos. Ele vai dizer que esse amor é uma ordem. O amor também, além de ser uma ordem, ele deve ser coletivo e mútuo, como eu já havia dito aqui. Algumas vezes as pessoas dizem assim, eu gostaria muito de congregar numa igreja de 1000 membros. Eu confesso que assim que eu me converti, e quando a gente se converte e começa, aí sente o chamado para o ministério, e é uma vontade, irmão César, de todo pastor no início de ministério, é ser pastor de uma igreja de 1000 crentes. É ser pastor de uma grande igreja. Depois que a gente começa a amadurecer, a gente começa a observar, ser crente de uma igreja com 1000 membros, para você talvez não ter condições de, pelo menos, aprender o nome da metade deles. É preferível que a gente seja pastor de um grupo maior, que a gente, além de conhecer a vida dele, o nome dele, conheça a sua vida, como é que ele anda, que as pessoas possam realmente conhecer, cuidar e tratar e viver uma vida amorosa uns com os outros. Então, Paulo ele vai dizer, olha, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, do amor. Ou seja, eu ouvi falar que vocês cuidam uns dos outros, que vocês se importam uns com os outros, que vocês são amorosos uns para com os outros, e não é simplesmente aquele amor de boca, que esse amor de boca, dizer que ama, mas na prática não fazer nada, isso é pura hipocrisia. Hoje em dia o que tem de gente, eu amo fulano de tal, ama e muitas vezes não faz nada para ajudar, não estira o braço, não dá um abraço, não chega junto. Esse tipo de amor, eu acredito que no inferno está cheinho. Mas Paulo disse, eu ouvi falar. Eu não vi não, mas eu ouvi falar. Alguém chegou para mim e disse, olha, Paulo, aquela igreja é uma igreja amorosa, onde as pessoas, elas se interessam pelas vidas uns dos outros, elas socorrem os necessitados, eles choram a dor uns dos outros, eles se alegram com a alegria dos outros. E como já disse alguém, a gente até chorar a dor do outro é até fácil, mas nós temos dificuldade de sorrir com a alegria do outro. Parece que a gente sorrir com a alegria do outro é mais complicado, porque logo vem aquele sentimento de inveja. Mas o verdadeiro amor é aquele que a gente chora com os que choram e se alegra também com as vitórias dos outros. E para a gente partir para o encerramento, uma outra marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que olha para o futuro com esperança. O versículo de número 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o evangelho. Uma outra marca de uma igreja verdadeira, sabe qual é? É uma igreja que olha para o futuro com esperança. Aquele povo lá de Colossos estavam saindo do paganismo, viviam na idolatria,
seguiam a deuses falsos, deuses mortos, muitos deles deuses criados apenas no imaginário daquele povo. Agora aquele povo olhava e dizia: nós vivemos tanto tempo iludidos com nossos deuses mortos, que estão enterrados, que viraram pó, mas agora nós estamos alegres, nós temos esperança, porque nós adoramos a um Deus chamado Jesus, que foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou. Nós adoramos um Deus que é vivo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus, como Ele mesmo diz na sua palavra, que a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E aquele povo dizia assim: tem mais, e esse Deus, Ele prometeu estar conosco, por mais que as lutas batam a nossa porta, por mais que surja o sofrimento, a perseguição, mas esse Deus não dá as costas para nós, Ele não nos abandona, mas Ele estará conosco, está conosco em todos os momentos. E tem mais, e a alegria que nós temos é que esse Deus, Ele prometeu que um dia voltaria. Ele vai voltar para nos buscar, como está escrito lá em João 14, no versículo 1, o próprio Senhor Jesus Cristo se preparando para ir para o seu sacrifício, para morrer na cruz. Ele prepara os seus, para ouvir essa palavra. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levareis para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. As religiões de hoje são religiões sem esperança. São religiões sem esperança. Você chega para as grandes religiões, você pergunta: cadê os seus deuses? Os deuses estão enterrados. Não tem Deus vivo nessas religiões. Você vai atrás do hinduísmo, são mais de 600 milhões de deuses. Um dos principais é uma vaca, que tem poucos anos de vida. Você vai para as grandes religiões do Oriente, são religiões que os seus deuses estão enterrados e muitos deles são até motivos de idolatria. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele venceu a morte, está vivo, como Ele mesmo diz, lá em Mateus 28 e 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Quando Paulo escreve esta carta, ele vai dizer que essa igreja de Colosso, ela apresentava problemas, como nós temos problemas também. Mas aquela igreja, ela tinha marcas de uma igreja genuína, de uma igreja verdadeira. Era uma igreja formada por pessoas santas, por pessoas salvas por Jesus, por pessoas que tinham fé, por pessoas que viviam na prática do amor, e era uma igreja que tinha um olhar futuro com esperança. Estamos aqui. Ontem à tarde participávamos de um sepultamento e boa parte das palavras que foram ditas diziam assim, que aquele jovem rapaz, ele agora estava com Deus. Por mais que a dor da família fosse grande, dos seus amigos, dos seus irmãos, mas existia um conforto. Por mais que naquele momento ele tivesse partido, mas existia um conforto e uma esperança em saber que agora ele descansa nos braços de Deus. É uma religião de esperança. Que Deus aplique este texto, esta palavra em nossos corações. Amém.